Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Ivonaldo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Esse conteúdo está dividido em 2 ou 3 aulas, tá certo? Então a aula de hoje a gente vai contar como sendo a primeira, tá certo? Então, o primeiro ponto que a gente vai discutir, tá certo, é ângulos opostos pelos vértices. Então, o que vem a ser quando dois ângulos são classificados como opostos pelos vértices? Quando eles forem formados por duas retas concorrentes, o que vem a ser uma reta, ou duas retas concorrentes. Imagina o seguinte: quando duas retas, uma interceptar a outra, aí a gente classifica essas retas como sendo concorrentes. Tudo bem? Esses ângulos que são formados por essas retas concorrentes, tá certo? São classificados como opostos pelos vértices, tá certo? E esses ângulos opostos pelos vértices, eles são iguais, tá certo? Então veja aqui um exemplo. Então eu tenho aqui duas retas, né? Tenho aqui essa reta e essa outra. Vamos classificar, vamos chamar aqui vamos classificar aqui essas retas. Então vamos supor que aqui eu tenha a reta R e aqui a reta S, tá certo? Então perceba que a reta R ela está interceptando a reta S. Portanto, eu classifico essas retas como concorrentes. E veja, essas retas interceptando uma a outra, elas formam ângulos. Eu vou chamar aqui, esse ângulo de A, tá bom? Então aqui é o ângulo A, aqui eu vou chamar de ângulo B e aqui de ângulo C, tá certo? Eu falei há pouco tempo que os ângulos opostos pelos vértices, eles são iguais, né? Então, a gente diz que o ângulo A é igual ao ângulo C, né? Esse ângulo aqui, ele vai ser igual ao ângulo B, tá certo? Eu posso demonstrar como é que a gente chega a essa conclusão, o porquê de os ângulos opostos pelo vértice serem iguais, né? Serem concorrentes, serem congruentes, tá certo? Então veja o seguinte: se o ângulo A, né? Se A mais B, que é esse daqui, for igual, nesse caso ele vai ser igual a 180 graus, se B mais C também for igual a 180 graus, eu posso chegar à conclusão que A mais B, ele é igual a quem? A B mais C, né? Então, olha que interessante. Então, A mais B menos B vai ser igual a C, né? Mais B menos B cancela, portanto eu fico com A igual a C. Então está aqui provado, tá certo? Que os ângulos opostos pelos vértices, tá certo? Ângulos opostos pelos vértices, eles são o que? Iguais, tá certo? Então se o ângulo A é 60 graus, o ângulo C vai ser 60 graus também, tá certo? Aqui ainda tem uma sequência, né? Porque a gente sabe que, como eu escrevi aqui, A mais B é 180 graus, então A
mais B é 180 graus, tá certo? Mais tarde a gente vai ver que esses ângulos aqui, eles são chamados de complementares, tá certo? Então, se eles são complementares, os ângulos complementares, eles são iguais a 180 graus, né? Por isso que está aqui 180 graus, tá certo? Portanto, B ele vai ser igual a quanto? A 120, porque A mais B é 180. Se A é 60, B vai ser 120. Portanto, esse outro ângulo aqui, ó, ele também vai ser igual a 120 graus. Tudo bem? Ângulos formados por duas retas com uma transversal. Então, o primeiro caso que a gente vai estudar são os ângulos correspondentes. Tá certo? Então, o que são ângulos correspondentes? São pares de ângulos que estão do mesmo lado da transversal, sendo que um está na região exterior e o outro na região interior. E ainda mais, os ângulos correspondentes ocupam a mesma posição em relação à reta transversal. Então, isso daqui, além de ser uma definição, são dicas, né? Veja, ângulos que estão do mesmo lado da transversal, tá certo? E eles estão na mesma posição em relação à reta transversal. Então veja aqui essa imagem. Olha aqui, nós temos a reta. Nós temos aqui essa reta. Deixa eu mudar aqui. A reta T, né? A reta T que é a transversal. E essas duas retas aqui, ó, uma paralela à outra, tá bom? Então, a reta R e a reta S, quando elas são interceptadas por uma reta transversal, ela vai originar esses 4 ângulos cada uma das retas, né? Então, o ângulo A, B, C e D na reta R. E na reta S, E, F, G e H. Então, perceba, os ângulos concorrentes, foi citado anteriormente que eles estão do mesmo lado da transversal. Então, quais são os ângulos que estão do mesmo lado da transversal? Então, vamos lá. Olha aqui. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Então, veja. Então, na reta R, tá certo? Eu tenho aqui o ângulo A, se vocês olharem, prestarem bem atenção, o ângulo A. E o ângulo E, tá certo? A e E, eles são classificados como ângulos o quê? Concorrentes. Eles estão do mesmo lado da transversal. Se vocês olharem bem aí, vocês vão perceber que, ó, o ângulo A e o ângulo E, eles estão do mesmo lado da transversal. Tá certo? Assim como os ângulos B e F, né? C e G e D e H. Então, esses ângulos A e E, B e F, C e G e D e H, eles são classificados como ângulos concorrentes. Então, pessoal, aqui a gente tem uma atividade, né? Em cada item a seguir, determine a medida de x em graus. Então, veja, aqui nós temos, ó, uma reta, que eu vou chamar de R, aqui de S, e aqui mais uma reta que eu vou chamar de T, T de transversal.
Então essa reta transversal ela está cortando, né? Ela está interceptando essas duas retas, a R e a S. E a atividade ela propõe que calcule x, né? Então a gente vai usar o seguinte critério, ó. Se esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse, né? Por que eu chego a essa conclusão? Porque esses ângulos, eles são classificados como ângulos opostos, né? E os ângulos opostos pelo vértice, a gente viu que eles são o quê? Eles são congruentes. Então eu posso dizer que 7x menos 19 graus é igual a 6x mais 3 graus. Portanto, 7x menos 6x vai ser igual a 3 graus mais 19 graus. 7x menos 6x é um x. Então, x vai ser igual a 3 graus mais 19 graus, vão ser 22 graus. Tá certo? Então, x é igual a 22. Tudo bem? Veja aqui uma outra atividade. Mais um diagrama, né? Mostrando aqui essas três retas, né? A reta R, estou chamando de R, mas pode ser qualquer letra, tá certo? No nosso alfabeto, S e T. Então, a reta T é a reta transversal, que intercepta essas duas retas, tá bom? Então, o objetivo é o quê? É descobrir, tá certo? Quanto é que vale x. Agora veja, esses dois ângulos que são formados a partir do momento que a gente tem uma transversal, eles também são iguais, né? Por que eles são iguais? Porque são classificados como ângulos concorrentes, tudo bem? E os ângulos concorrentes, eles também são iguais, tá certo? Assim como os ângulos opostos. Então veja, se 4x menos 1 grau é igual a 5x menos 14 graus, né? Eu vou ficar com 4x menos 5x vai ser igual a menos 14 mais 1 grau. 4x menos 5x vai ser menos x. Então, menos x vai ser igual a menos 14. Menos 14 mais 1 vai ser menos 13 graus. E aí, aqui indica para a gente que a gente precisa multiplicar por menos 1. Portanto, x vai ser igual a 13 graus. Tá certo? Então é isso. Bons estudos.